Eu entrei na live, Miriam. Tô na live. Bom, eu entrei agora porque tivemos alguns problemas, né? Alguns problemas para poder fazer a transmissão. Enfim, mas agora que deu certo, espero que não haja nenhuma interrupção, né, por forças ocultas, para nós discutirmos um pouco sobre essa questão. Não toqueis nos meus ungidos. Não fale mal do meu profeta. Pastor roubou. Pastor foi pedófilo. Pastor foi tarado, padre. Pastor desviou dinheiro da igreja, que era para ser gasto em obras sociais, e desviou para sua conta. Pastor pegou laranjas, testas de ferro. Claro que não vai ser burro de colocar dinheiro alto da igreja no seu nome, não é? Enfim, pastor usa a instituição como um caixa eletrônico 24 horas para abrir faculdade de teologia, instituto, para abrir empresas, para abrir hospitais, editoras, gravadoras, para comprar fazendas, terrenos, enfim. E existe uma grande, obrigado Miriam, uma grande estratagema. Se você puder compartilhar no WhatsApp, eu agradeço, viu Miriam? Porque por aqui eu não consigo. Mas eu vou tentar ver se eu consigo colocar em alguns grupos por aqui agora. Já vai dar meia-noite mesmo. Amanhã a maioria não trabalha, não é? Então dá para me acompanhar um pouquinho aí. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Colocar aqui algumas pessoas. Chamar algumas pessoas. E deve ter irmãos aí que não vai querer me acompanhar mais na live e deve estar chateado, né? Deve estar meio bravinho comigo aí. Mas está tudo certo. Eu sempre fui eu e Deus mesmo na minha vida. E a minha esposa aqui. Tá tudo certo. Deus abençoe do mesmo jeito. Ou a gente serve a Deus de verdade, com maturidade, ou fica na hipocrisia, fica na falsidade, fica na molequice, fica na pilantragem, né? Enfim, é isso. Mas deixa eu só colocar aqui, peraí. Pronto. Bom, deixa eu só colocar um nome aqui, peraí. Se eu acho. Bom, não vou não, porque vai demorar muito. Então deixa eu só voltar logo lá. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu só voltar logo para a live, né? Pra gente não demorar. Pois bem. Deixa eu ver se eu acho aqui o papelzinho que eu escrevi. Umas coisinhas tão legais. Nós vamos falar hoje sobre julgar, sobre julgamento. Né? E você já ouviu muito essa palavra, essa frase. Tá julgando o outro? Não julga não, hein? Pode julgar as pessoas não. Está julgando. Está julgando fulano, está julgando ciclano, está julgando beltrano. Não pode ficar julgando. Deixa que Deus vê todas as coisas. Deus, ele toma a atitude que tiver que tomar. Deus, ele pune no tempo certo. Mas será que todas as coisas nós devemos jogar na conta de Deus? Jogar nas costas de Deus? Será que é assim que procede mesmo? Será que é isso que o Criador, dentro, não é, deste livro aqui, dentro deste livro aqui, chamado Bíblia Sagrada, povo de Deus, gente que tem fé sincera, gente que vai na igreja, a trancos e barrancos, chovendo, caindo canivete, maremoto, terremoto, tempestade, mas você está lá, vai guarda-chuva, enfrenta as intempéries da natureza e vai cultuar lá Deus na igreja.
porque Deus é digno de toda a honra, toda a glória, é o Pai do céu que nos ama. Você não quer falhar com Ele, então você vai na igreja. Então você crê nesse livro aqui chamado Bíblia Sagrada, não é isso? Resta saber se você realmente leva a sério o que está escrito nas Escrituras. É importante ter esse entendimento. Você leva a sério o que está escrito nas páginas desse conjunto de livros chamado Bíblia? Eu vou fazer uma live sobre a origem da palavra Bíblia, Torá, tá bom? Bom, o que acontece? Nós temos duas palavras aqui, olha. Em hebraico, shafat. Em hebraico, shafat. E também em grego, aqui, que é o krina. Krina em grego. Ou, perdão, krinon em grego. Krinon em grego e shafat em hebraico. Hebraico, shafat e grego, krinon. Essas duas palavras, embora estejam em idiomas bem diferentes, elas significam julgar. Esse é o significado dessas palavras, tá bom? Em hebraico e em grego. Hebraico, shafat, julgar. E em grego é krinon, que também significa julgar. Beleza? Portanto, começando essa live de hoje, não é? Essa transmissão aqui pelo Facebook, falando sobre essa palavra julgar. Pode ou não? Você acha que você pode julgar o seu pastor, o seu padre, o seu bispo, o seu diácono? Você acha que você pode... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí. Para não sair aqui do ar, peraí. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Se tá ao vivo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui. Opa. Tá ao vivo. Eu tô aqui ao vivíssimo. E aqui já dá para mim até acompanhar também os comentários, né? Bom, deixa eu ver aqui. Tá aí. Eu só vou abaixar o som aqui do meu notebook, senão vai interferir. Aqui já dá para mim até acompanhar também os comentários. Aqui, ó. Pronto. Não vai dar interferência aí, né? Pronto. Muito bem. Você que é membro de igreja. Na igreja católica, os membros são chamados de leigos. Na igreja evangélica é membro mesmo, ou ovelhinha de Jesus. Não é? Você pode ser disciplinado, você pode ser chamado a atenção, você pode ter alguns direitos cerceados, você pode ser proibido de uma série de coisas, controlado, sofrer sanções, né? Você pode parar no banco, ficar de banco, afastado, você pode ser até perder o seu cargo, você pode ser expulso da igreja, você pode ser até proibido de participar da tal Santa Ceia, tomar lá o suco de uva e comer o pãozinho, né, da congregação cristã do Brasil. Por exemplo, as pessoas divorciadas não podem comungar, elas não podem comungar, não podem tomar a Santa Ceia, porque é divorciada, independente de quem está certo, quem está errado, quem traiu, deixou de trair. Não é? Uma série de exigências, né? Isso os pastores julgam as pessoas, não é? Tem um vídeo aí de um pastor da Assembleia de Deus, ele é nordestino, pastor, nada contra o pessoal nordestino, e ele diz que se a pessoa vier falar com ele e não for dizimista, ele não quer nem ouvir, ele não quer nem saber. Para ele não vale um tostão furado. É um famoso aí, um senhor, não é? Mas, e se o seu pastor pecar? Se o seu pastor errar? Hã? A gente tem vivido décadas e décadas e décadas e décadas sob uma pressão, uma estratégia, um medo
imposto pelos líderes religiosos de que nunca você pode falar mal do seu pastor. Você nunca pode contestar o seu pastor. Você nunca pode chamar atenção. Quem é você? Quem é você, irmã ou irmão de banco? Quem é você, membro, para querer chamar a atenção de um pastor, corrigir esse santo homem, sacrossanto, ungido, profeta de Deus? Existe um vídeo que eu tentei colocar aqui no meu notebook, né? Onde esse vídeo corre pelas redes sociais, também pelo Facebook, está no meu canal do YouTube, onde o pseudo, falso, nunca foi, nunca será, mas está aí catalogado pelo mundo, pelo sistema religioso, pastor Silas Malafaia, onde ele fica muito bravinho, né? Ele encena, faz aquele teatrinho dele ridículo, e ele diz que seu pastor é ladrão, seu pastor está roubando. Cai fora da tua igreja, cai fora da igreja dele, procura outra. Quer dizer, deixa o cara roubar, deixa o cara meter a mão no seu dinheiro, deixa o cara continuar roubando o seu dinheiro. São palavras de um senhor, não é? Que, ao meu ver, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com Jesus e com nada, vezes nada, em relação a esse livro aqui, ok? Então, no discurso do Silas Malafaia, tá aí no Facebook, tá aí você pode pegar no SnapTube, você pode pegar no YouTube, né, e tá na igreja dele, e ele fala, seu pastor é ladrão, seu pastor tá roubando, cai fora da igreja dele, procura outra. É simples assim. Não se leva em consideração o tempo que essa pessoa passou na igreja dele, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 20 anos, 40 anos, dando dízimo, dando oferta, fazendo propósito, fazendo campanha, uma série de coisas. Você não pode discordar, porque se você discordar, tchau, cai fora. Tem outro vídeo dele falando também, bem nervosinho, pagou seu dízimo? Então cai fora, se vira, procura teu caminho, já era. Já fez tua obrigação. E fora tantos outros escândalos que nós temos visto no Brasil ao decorrer dessas décadas, né? Escândalos, como já disse, vários, do já falecido missionário Davi Miranda, adultério, traição, filha fora do casamento, né? Enfim, mantendo a amante, que também é uma missionária da igreja, casada, escondendo a filha no litoral, dando fazendas, do bom e do melhor, para abafar o caso. Está no meu canal do YouTube também. E vários escândalos do Edir Macedo, de tantos outros por aí, que é muita coisa, né? E muitos pastores fizeram muita coisa errada, porque tornaram a igreja um CNPJ apenas, né? Uma coisa para dar lucro, ficar rico mesmo. Mas como que eles conseguem ficar rico? Como que eles conseguem entrar na cabeça da pessoa, né? É lavagem cerebral, é sugestão, é hipnose. Quando você está na faculdade lá, né? Nós não temos apenas aula de teologia. Até os padres também. Nós temos aula também com psicólogos, que nos prestam um serviço nobre e também ensina, não é? A questão da psique da pessoa, da psicologia das idades, não é? É toda a estratégia para você lidar com a mente da pessoa, para você entrar na mente da pessoa, convencer a pessoa. Você já reparou que existem atletas que estão no seu esgotamento, né, total, e que acabam querendo desistir, não aguentam, não vão vencer, não vão conseguir fazer aquela competição, e o psicólogo vai lá e consegue retirar, né? É como a fênix, renascer das cinzas. O psicólogo consegue fazer isso com o atleta vai e acaba vencendo a competição. Se for uma corrida, enfim, ele vence.
Isso é psicologia, tá? Então, presta bem atenção no que eu vou te ensinar agora. Existem várias argumentações que, quando você chega nas igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, se sai um escândalo do Valdemiro, mas ele é homem de Deus, ele é profeta, é homem de Deus, ele cura, tal, papapá. Ah, mas o Davi Miranda era profeta, Deus revelava, curava, tal, pá. Ah, mas o Edir Macedo, o R.R. Soares, a Estevão Hernandes, Bispa Sônia, papapá, não, mas pastor na minha igreja, não vou falar mal, Deus sabe todas as coisas, né? O errar é do homem e a perfeição é de Deus, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Você já ouviu tudo isso, né? E fora os textos isolados que eles aplicam a si mesmos na sua autolatria, dizendo que ai daquele que tocar em um dos meus ungidos. Os meus ungidos são como as meninas dos meus olhos, diz Deus. É verdade, isso está escrito mesmo na palavra de Deus. Mas presta bem atenção, são de fato ungidos do Senhor. São ungidos de Deus. Ungidos. Eram ungidos do Senhor. Eram profetas de verdade, autêntico de Deus. Não eram essas porcarias, mequetrefe, não eram esses malandros, não eram esses pilantrinhas, não eram esses vagabundos que tem aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Não era invencionista, infantilidade, teatro. Eram profetas. Tanto é que nenhum desses caras que se autodenominam profetas, sacerdotes e apóstolos, nenhum deles tem a coragem de viver como eles viveram no passado. Despojados do materialismo, despojados da grana, do dinheiro. Viviam em montes, viviam em matas, orando, buscando, em conexão com Deus. Tinham comunhão com a espiritualidade. Mas, vamos lá. Então, olha, quando você vem para a igreja, meu irmão, você que é da igreja, quando você chegar na igreja, não olha para o homem, olha para Deus. Só tem um cara ali. Você olha para Deus como? Se Deus é espírito. Olha para o homem. Não olha para o homem, olha para Deus. Se você olhar para o homem, você vai cair, você vai desviar. Continua vindo aqui, sabe para que isso? Para que você continue lá dando o seu dinheiro, a sua grana, o seu dízimo, a sua moeda, o seu salário, o seu 13º. O objetivo, o foco é só isso. É só esse mesmo. Né? O que mais que eles falam? Não pode falar mal do pastor, que você é amaldiçoado, Deus pesa a mão na sua vida. Não olhar para o homem, se o pastor errar, se o pastor roubar, se o pastor adulterar, se o pastor cometer crime sexual contra menores, o problema é dele, ele vai se ver com Deus. E a outra estratégia que jogam na mente do público, dos membros da igreja é o seguinte, irmão, quando você dá o seu dinheiro aqui na igreja, o seu dinheiro está dando para Deus. E ainda tem um monte de mentira ainda que colocam em cima ainda. Você tem que devolver porque foi Deus quem te deu. Você tem que devolver porque não é seu, é de Deus. Falando de dízimo, tá? Não estou falando de oferta, de dízimo. E se você não der, o demônio, o diabo, o devorador, o migrador, vai agir nas suas finanças, na sua saúde, no seu casamento, no seu emprego. E o que o pastor fizer com esse dinheiro, você não tem nada a ver com isso. Porque quem vai dar conta disso é o pastor com Deus. Mas quando que isso vai acontecer? Quando? No último dia? Quando Jesus voltar? Quando o pastor bater as botas? Até lá, ele já trocou de carro 2, 3 vezes por ano. Até lá ele já comprou chácara, sítio, fazenda, cabeças de gado. Até lá ele comprou uma Record da Vida, uma emissora, né, uma banda larga de FM.
rádios de FM. Até lá ele construiu o império dele, como Davi Miranda construiu o seu império, né? Em todo o Brasil e fora do Brasil, com o dinheiro da igreja. Enquanto isso, os membros continuaram na mesmice, morando nos morros, nas quebradas, nos subúrbios, nas periferias, né? Sofrendo desemprego, tendo que trabalhar para dar o dízimo, não vai para o inferno, senão o diabo entra, uma série de coisas. Deixando de pagar muitas vezes água, luz, não é? Aluguel, dando comida ou roupa para um filho, fazer uma festa, viajar, viver a vida. Enquanto isso, ele viveu a vida dele muito bem, né, com o dinheiro dos membros, viajou para caramba o mundo inteiro, seus netos formados fora do Brasil, tudo, tá tudo muito bem estabelecido hoje, né? Bilionário, deixou a família muito bem bilionária. E os membros continuaram na cegueira, na mentira religiosa. Não pode julgar, não pode falar mal do homem de Deus, mal do profeta. Isso é um cala-boca e uma imposição de uma teologia do medo a você. Nós vamos começar essa live falando sobre julgar, em hebraico shafat e em grego krina, que também é julgar. O livro de Vaikra, que é Levítico 19:15, vai nos ensinar exatamente assim. Presta bem atenção no que eu vou ler para você. Opa, tem que pegar daqui, né? Que eu estou ao contrário. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver bem direitinho. Deixa eu virar um pouquinho para lá, para você poder pegar. Aí. Acho que agora dá. Não dá, não? Agora melhorou. Aqui. Tá vendo aqui? Eu tenho aqui esse texto, que é o texto em hebraico, de Levítico 19:15. Tá bom? O que está escrito aqui? O que está escrito em Levítico 19:15? Não é? Está escrito, Lotasu, ó, Lotasu avel, bamishtepat, Lotasu avel, bamishtepat, Lotsan fenedal veloteredal, Penei gadol betzek, Tisheput amiteral, Tisheput amiteral. Mas o que quer dizer isso daí em hebraico, hein, ô irmão bem? Passaram para você que você como membro, você como um cidadão, você como um leigo da igreja, uma ovelhinha, você não pode, você não pode julgar, você não pode falar nada, você tem que ficar com a boquinha quieta e temer a Deus, respeitar o seu líder, o seu profeta. Ele não pode ser julgado. Só Deus julga ele. Eu estou provando para você que aqui nas Escrituras, no Velho Testamento, como vocês dizem, aliás, a propósito, né? O sistema religioso gosta muito de meter o pau, descer a lenha na lei de Moisés, no Vaikra, não é? E por que será? Deixa eu te falar uma coisa. Porque na Torá, na lei de Moisés, como vocês dizem, não é? No Código Civil de Moisés e também no Código Penal, não tinha boi, não passava a mão na cabeça de sacerdote, sumo sacerdote, levita, escriba, profeta, vagabundo, profeta pilantra, profeta ladrão e mentiroso. O couro comia, o chicote comia. Você entendeu? É por isso que eles não gostam da lei de Moisés. É por isso que tem também esse antissemitismo disfarçado de graça, que desce no pau nos judeus e na lei de Moisés, na Torá. Se fosse no tempo de Moisés, Edir Macedinho, fosse no tempo de Moisés, Valdemiro, Hernandes, Issor Hernandes, João Ribe, R.R. Soares, se fosse no tempo, na lei de Moisés. Se fosse no tempo de Moisés, o José Wellington Bezerra, da Bleia do Belém, Samuel Ferreira, da Bleia, do Braz, Manuel Ferreira, o paizão, da Bleia do Madureira. A Bleia Vitória em Cristo não é vitória nem em Cristo, nem em lugar nenhum, é no bolso do Malafaia. Em Malafaia.
Ei, Marco Feliciano, Magno Malta, toda essa corja, todo esse lixo que se dizem homens de Deus, eles já não estariam nesse mundo com a gente, não. Já estariam todos fulminados pelo chicote e pela pedrada, se fossem ladrão, vagabundo, como são, né? Ladrões no sentido da lábia, né? Ladrões no sentido da teologia, mentirosos, não são convertidos. É pesado o que eu vou falar, mas a maioria desses pastores não tem nenhum compromisso com Deus, com salvação, com o céu, com o inferno. Eles não acreditam em nada disso, ok? Eles não estão um pouco se lixando, mas pregam veementemente como se isso fosse verdade. Para você ficar com medo, entrar o pânico na sua cabeça e tomar o seu dinheiro. Mas vamos lá. Vai criar Levítico 19:15, julgar. Olha o que o Eterno está falando para Moisés, está ensinando Moisés. Presta bem atenção nesse ensinamento, não é? Aqui, ó, no hebraico para você, tá vendo? Olha lá, ó. Luta asu avel bamishepat, tá bom? Aqui, ó. Luta asu avel bamishepat, lutsant fenedal, Pilot redar benei gadol betsek tsepot amitekihal. O que quer dizer isso? Amitekihal. O que o Senhor está falando aí para Moisés? Olha aqui. Não fareis injustiça. Não fareis injustiça no juízo, ou seja, no julgamento. Não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Com justiça julgarás o teu próximo. Já começa no princípio Deus ensinando. Não é que você não pode julgar. Não é que você tem que fechar o olho para tudo. Não é que você tem que jogar as coisas para debaixo do pano. Não é que você tem que tapar o sol com a peneira. Não é que você tem que ficar com cisma de falar, de chegar, apertar fulano, assim, que não. Pô, você está fazendo errado aí, cara. Você fala que é pastor, mas está comendo o dinheiro da comunidade da igreja. Pô, você está errado. Não, você não pode ficar no cargo de pastor. Você tem que sair e devolver o dinheiro para a igreja. Devolver esse dinheiro para os membros. Não é só de bispo para padre. A comunidade tem poder. Você é católico, você tem poder. A mesma coisa os escardecistas também. Tem poderes sobre um médium lá do meio deles. Não é? Olha aí o João de Deus, o que aconteceu com ele. Criminoso, assassino, estuprador, uma série de coisas. Né? E aí ninguém ia falar nada, porque é o médium, é o poderoso, é o fenômeno que vê, que fala, que cura, que faz um monte de coisa. Como é que faz? Entrega na mão de Deus, deixa que a espiritualidade e que os mentores espirituais possam julgá-lo, blá, 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 blá. Não, o dinheiro não vem lá do céu. O dinheiro não vem dos anjos. Ô crente, tem algum anjo com duas asas? Tem algum Gabriel? Tem algum Miguel? Tem algum Uriel? Tem algum Rafael? Tem algum querubim? Batendo na sua porta aí, te dando um bolo de nota de R$100, 1.500, 2.000, 3.000, te dando um cartão de débito e crédito? Tem? Para você gastar, pagar suas contas? Não. Quem tem que ter o dinheiro? Quem tem que correr atrás do dinheiro? É você, que tem que sair 4h30 da manhã, com risco de ser as mulheres abusadas, não é? Com risco de serem violentadas, muitas vezes assassinadas no ponto de ônibus, né? Carteira roubada, celular, morta, espancada, ou acidente de lotação, trem que para. Não é isso? É um caos, é uma desgraça. Você tem que correr atrás do seu dinheiro. E aí, quando a gente vai olhar no livro de Isaías, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver aqui, ó? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para mim rapidinho.
Vou pegar um texto aqui para vocês. Quer ver? Ih, meu celular, meu notebook tá ruim, não vai dar não. Deixa quieto. Opa. Vou pegar aqui uma coisa aqui, peraí. Aqui, ó. Opa. É um livro do Isaías que ele fala assim, por quê? Meu Deus, tá muito ruim mesmo no negócio. Acho que não vai dar bem, pessoal. Misericórdia. Tá ruim demais aqui. No notebook. Deixa eu ver. Vamos ver se eu acho aqui. Dinheiro. Eu acho que é Isaías 55, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos digitar. Eu quero ler esse texto para você, que ele é muito importante. Aqui, ó. Isaías 52, 2. Quer ver? Está escrito lá em Isaías 52, 2. Vou te mostrar já esse texto aqui. Isaías. Vou colocar aqui. Isaías. Lá. Opa. Isaías. Deixa eu baixar lá. Por isso que demora, né? Tem que selecionar antes. Que a internet, mas você paga, ela fique lenta. Né? Isaías. Vamos lá, Isaías. Já vou encerrar daqui a pouco a live. Vamos ver o que está escrito aqui. Isaías. Meu Deus do céu. Parece que é uma conspiração que acontece aqui. Você quer fazer a live funcionar, fica umas coisas doidas, pegando aqui onde não é para pegar, atrasando a sua live, demorando de fazer a coisa funcionar. É uma coisa terrível, viu? Olha lá, ó. Já saiu de onde eu estava. Sangue de Jesus tem poder. Não dá mesmo não, gente. É complicado, hein? O negócio é feio. Quando eles conseguem... Olha isso. Quando eles investem para te ferrar na live, eles conseguem. Deixa o seu notebook todo doido, a sua live toda doida, você não consegue ver nada, não consegue entrar em nada, quando você entra, sai. É uma coisa demoníaca mesmo. De verdade. Ó. É uma coisa do cão. Quando você incomoda, né? Quando você incomoda o sistema é assim mesmo. E não é fácil de pagar não, viu? A internet aqui tá paga direitinho, tudo pago. Tá tudo legalzinho. Mas a coisa é feia. Olha lá. Ó, acabei de entrar de novo no livro de Isaías. E ó. Tá, o negócio tá zoado. Ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ixi. Não dá mesmo não. Tá feio o negócio aqui. Olha. Misericórdia, pra onde foi? Que é isso? Que doideira. Olha isso. Bom. Então, eu vou pegar aqui. Essa minha Bíblia aqui. Mesmo, acho que eu vou conseguir achar. Porque lá não tá dando não. O negócio tá feio. Isaías 52. Olha o que vai dizer. Né? Isaías 52 vai dizer assim: desperta. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nenhum incircunciso, nem imundo. Sacode do pó, levanta-te e toma o teu assento. Deixa eu ver aqui. Opa.
Deixa eu ver aqui. Tá complicado, né, meu Deus? Tá difícil achar o que eu quero. Como eu vou aqui? Peraí. Nunca vi uma coisa tão terrível como essa aqui. Olha. Vamos ver? Ah, tá. Achei. 55. Olha, tá outro capítulo também. Vamos ver aqui. 55. Isaías 55. Bom, hoje é sábado mesmo. Vou ficar aqui falando, né? E eu tenho todo o tempo do mundo, não tem problema. Ok? Vamos lá. 55. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu achei. Graças a Deus, eu achei. Aqui, ó. Opa, quem disse que eu não ia achar? Não é? Existe esse texto maravilhoso que é uma chamada, né, para cada um de nós. Porque Deus ama quando você tem o seu emprego e você sabe gastar o seu dinheiro, cada centavinho do seu dinheiro, do seu suor, não é? Para benefício próprio, da sua família e também para o benefício dos pobres, dos doentes, dos idosos, daqueles que precisam de caridade, não é? O Isaías 55, versículo 2, vai nos ensinar assim, olha lá, Lamar tizrekelum kezef, belo lechen, vigiachen, belo lesaviar, Shimeul Shamual Elai. Tov veikelul, Tov veikelul, Viti teanach badeshen ou badesen, nafeshekeren. Isso é hebraico. Isaías 55, versículo 2, é o próprio Deus falando através do profeta Isaías, dizendo o seguinte: não sou eu, não é, irmão bem, é Deus que está falando com você, o evangélico, o da igreja. Deixa eu ver aqui. É Deus que está falando com você o seguinte, não é? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? O pão tem um grande simbolismo dentro das Escrituras, dentro da Bíblia. Simboliza vida. Jesus é o pão da vida. É o pão que desceu do céu. É o alimento mais importante, mais profundo para o povo hebreu, para o povo de Israel, para o povo também de todo o Oriente Médio, também para os muçulmanos, para os árabes. O pão é um alimento sagrado, é algo muito importante. Então, por que você vai gastar o seu dinheiro com aquilo que não é vida para você? Como está a sua vida? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer. O seu produto do seu trabalho, você pensa que não, mas não satisfaz você não. Satisfaz a vida, o café da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde, satisfaz as roupas, os tênis, os celulares de última geração, notebooks, tablets, satisfaz a Vivo, a Claro, não é? Na casa do seu pastor, para ele e para a sua família, mas não satisfaz você. Satisfaz as viagens deles, satisfaz o carro, né? O carro importado,
todo em tecnologia, quando você anda com um pangaré velho, né? É isso que Deus está dizendo também para você refletir, para nós refletirmos. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Lamar tser kelur kesef belo lehen, né? Vigiachen, belo lesaviar, shimeul shamua elai, tov, né? Beike helul, vititial nach badisen, nafeshechen. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com gordura, com alegria. Tá vendo só como é que Deus é bom para você? Mas parece que o seu pastor não é não, né? Olha lá. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, né? Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Olha que maravilha. Louvado seja Deus, né? Você viu como Deus ele é bom? Como Deus ele é maravilhoso? Né? Deixa eu ver aqui, parece que tem um comentário aqui. Eu acho que não tem, não. Isso aqui é impressão minha mesmo. Deixa eu ver. Um comentário aqui. Deixa eu ver, Robson. Há 3 minutos. Deixa eu ver. Um comentáriozinho rapidinho. Já vou terminar essa live. Deixa eu ver aqui. Tá. Isso aqui é o irmão Robson da Rocha, tá cantando lá. Tá louvando a Deus lá. Bom, deixa eu sair daqui. Bom, então você viu que o Levítico 19:15, não é? O shafat, que é o julgar em hebraico, e também em grego, que é o krinon, Levítico está dizendo, não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo, ok? Quer dizer, não é para você julgar, para você aceitar, para você ver só o pobre, não é? Mas para você também aceitar e julgar o grande também, não é só o pequeno. É julgar com justiça, com juízo, com justiça, com igualdade e também equidade. Não é para favorecer nenhum nem o outro. Não é para ser injusto nem com um nem com o outro. Mas você pode julgar, ok? Só que isso julgar, a gente tem que entender de krinon e acrinos em grego, tem que entender também esse julgar sobre a perspectiva e olhar de Yeshua, de Jesus. Presta bem atenção nesse próximo versículo que eu vou ler para você, que está no livro de Mateus 7, versículo 1. Mateus, capítulo 7 e versículo 1. Olha só que interessante esse versículo aqui. Em hebraico, começa daqui, da direita para a esquerda, tá bom? Aqui. E ele está dizendo exatamente assim, né? Atsefotu, leman asher lotsefetu. Ó, você entendeu lá? Atsefotu, leman asher lochishafetu. Mateus. Eu estou indo sempre para o hebraico, porque a língua grega ela pode ser muito rica, tal, etc. Mas em se tratando de questões espirituais, de Deus, né? Eu vou preservar o hebraico, porque quando a gente começa a passear pela língua grega, a gente vai se encontrar com algumas coisas que não bastam com a realidade, como Hades, fogo, mitologia grega, inferno, sofrimento, e aí que o povo viaja, e aí que os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, ensinadores enganam vocês para querer a sua graninha.
Tá bom? Então vamos lá. Versículo 1, Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 1. E versículo 2 também, né? Atsefotu leman asher lo tishafetu. Atsefotu leman asher lo tishafetu. E o versículo 2. Que vai me shepat, asher atem sofetin, tsafetu, vamidach, asher aten modadin, imad lachen. Ou seja, olha que coisa interessante que Jesus diz assim. Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, que nós não podemos julgar ninguém. Presta bem atenção no que Jesus está ensinando. Crente evangélico da igreja, que o pastor aprontou com você. Você já é um homem, que teu pai te fez homem, né? Tua mãe te fez mulher, não te fez criança e nem fez uma idiota para ser feita de trouxa no mundo aí fora, não. Né? Papai um dia disse, mamãe um dia disse, ó, eu não vou ficar no mundo para sempre. Então, preste atenção no ensinamento. Seja homem, seja mulher, seja responsável. Não deixe ninguém te fazer de besta e de idiota. Se fizer, corra atrás dos seus direitos. Ok? Então, Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 1, o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados. É só o versículo 1 que eles vão ensinar para vocês. Vocês estão entendendo? Eles são tão sem vergonhas, eles são tão pilantras, que eles focam só no versículo 1 para você. Não pode julgar, está na palavra. Jesus diz, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Mas termina aí, não tem a sequência esse versículo, né? Versículo 1 e versículo 2, que eu li, né? Que vashmepat, que vamishepat e asher aten sofetim. Tishafetu, uvamidar, asher aten, mudadim imad lachen. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos tornarão a medir também. Aí já vou encerrar. Vos tornarão a medir também. O que ele quis dizer com isso, Jesus? Né? Ele quis dizer assim, presta atenção, se você rouba, se você furta, você não tem competência, você não tem moral, você não tem know-how, você não tem dignidade para julgar quem está roubando ou furtando também, porque você também é ladrão. Porque amanhã ou depois vão julgar você também. Se você trai a sua esposa ou o seu marido, você não pode julgar aquele outro que traiu a esposa ou aquela que traiu o marido. Que você está na mesma pegada, está no mesmo nível, né? E amanhã ou depois a casa vai cair para você e você vai ser julgado no mesmo peso e na mesma medida. Você está entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa. Agora, a pessoa, o pastor critica e condena, e aqui eu não estou fazendo apologia ao crime, à corrupção e à política, né? Mas o pastor aí critica o político que rouba e que desvia dinheiro. O pastor critica os marginais, os delinquentes do mundo, lá da favela, da comunidade, que matam e fazem um monte de coisa. O pastor critica uma série de coisas. Só que por trás da Bíblia, na igreja, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, o Senhor está aqui, né? Que o Senhor vai tirar você desse mundo do pecado, e você que pecou, e você que rouba, papapá. Ele fala um monte de coisa lá. Mas, quando a casa cai, ele também passa a ser julgado
pelos crimes que sempre cometeu às escondidas da igreja. Furto, roubo, traições, pecados imorais, sexuais e uma série de coisas, desvio de dinheiro. Aí quando acontece isso, está prestando atenção? Não é que você não pode julgar. Se você não está fazendo a mesma coisa que ele, é claro que você pode julgar. Como eu disse, Isaías 55, o seu dinheiro é sagrado. Você não pode gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Você não pode dar todo o seu dinheiro para ele, para que ele tenha o pão, para que ele tenha a macarronada, para que ele tenha a melhor carne, para que ele tenha a melhor salada, para que ele tenha o melhor café da manhã, para que ele tenha a melhor viagem, a melhor roupa, o melhor sofá, o melhor, a melhor pia, os melhores talheres, as melhores pratarias da casa dele, não é? Prato, talher, panela, a melhor televisão, o melhor plano de internet, o melhor plano de saúde, o melhor carro, a melhor casa, o melhor conforto. Não. Por que gastar o vosso dinheiro com aquele que não é pão, com aquele que não te dá prazer? Ah, mas é para Deus. Deus já desceu, já falou com você que ele quer o seu dinheiro? Já foi um anjo na sua casa e falou, tem que levar o dinheiro que eu quero, eu preciso do seu dinheiro. Dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Dízimo está atrelado à questão no setor agrícola, do campo, frutos da terra. Nada a ver com 10ª parte do seu dinheiro, da sua grana. Tá bom? Então, Jesus não está dizendo que você não pode julgar, que ninguém pode julgar ninguém. Independente de quem seja a pessoa. Não é? Então, quer dizer que a gente não pode julgar. Né? Deixa só eu te... no hebraico, nós temos a palavra apóstolo, que é shaliach. Temos a palavra pastor, que é o roé em hebraico. Nós temos também a palavra bispo em hebraico, que é o zaken. E a palavra diácono, que é a palavra sharet ou shamai. E tem também a palavra obreiro, né, que é o poel em hebraico. São títulos, são cargos. A questão é que já há um tempo bíblico, todos esses nomes que eu disse para você, bispo veio depois, bispo vai aí ser um supervisor ou um ancião. Então, no hebraico, no grego, né? Mas já estava, a corrupção estava feita lá em Israel. Estava feio o negócio no templo. Só que é o seguinte, naquele tempo eles tinham poder mandatário, como se fossem juízes, delegados, autoridades poderosas, que tinham o poder de mandar chicotear, apedrejar e matar alguém. Hoje já isso não existe. Não existe nem o templo mais. Faz tempo, né? Olha, mais de 1000 anos, né? 2000 anos. Não tem mais templo, né? Em Jerusalém. Não tem mais essa força, esse poder, né? Da religião. Mas parece que o cristianismo pegou emprestado e adotou isso e aplicou muito bem no Vaticano, depois nas igrejas presbiterianas e nas igrejas evangélicas, onde os caras tomaram tudo emprestado, o que lhes convinha. Né? Os dízimos, que nunca foi dinheiro, mas no primeiro templo nunca foi dinheiro. Mas no segundo templo, por Herodes, aquela corrupção que eu já falei, que não tinha mais a Arca da Aliança, não tinha mais a unção, não tinha mais a presença, não tinha mais a menorá, Deus não se fazia presente, era um templo fake que estava lá. Né? Já estava tudo corrompido, tudo zoado, tudo bagunçado, uma lambança podre e horrorosa. E eles inverteram os frutos da terra por grana, para ficar mais prático e sustentar melhor o sumo sacerdote e os sacerdotes. Só que tem uma coisa interessante nisso, gente. Quando a gente vai ler sobre os dízimos, lá no começo, são 12 tribos para sustentar a tribo de Levi. Eu vou falar isso na próxima live. Mas o que eu quero deixar claro aqui hoje é o seguinte: Jesus não disse que você não pode julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Ó. Já vou encerrar a live, que já deu a minha hora. Não é?
não julgueis, para que não sejais julgados, pois com critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, não é? Vos medirão também, porque você vai estar fazendo a mesma coisa que a outra pessoa, não é? Entende? Você não está apto, não tem moral, não tem dignidade, não tem respaldo ético para poder julgar e criticar e condenar a outra pessoa. Lembrando que julgar não é apontar o dedo e condenar. Julgar é chamar para conversar. Julgar um julgamento chama-se para conversar. Existe um processo, né, como eu já ensinei. Existe a denúncia, existe uma investigação, um processo, existe o arrolamento de testemunhas, existe a colheita, a coleção de provas, vai para o Ministério Público oferece a denúncia para o juiz, e aí o juiz aceita aquela denúncia, e aí é marcada a audiência, é marcado lá o dia do julgamento, né? Mas o problema é o seguinte, né? Aqui nas Escrituras, no tempo de Moisés, dizia-se que não deveria aceitar uma denúncia, né, se não tivesse uma ou duas ou três testemunhas no máximo. O que nós temos visto nesses últimos tempos e décadas no Brasil, de 80 até agora, eu acho que 6 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de adeptos de seitas evangélicas no Brasil, não é? Milhões de fiéis, é mais do que o suficiente. Pior, são milhões de fiéis na igreja e são milhões de pessoas incrédulas no mundo vendo a porcaria, a corrupção, a nojeira, a malandragem, vendo as quadrilhas de pastores agindo nas igrejas. Mas ninguém pode falar nada, porque não julgueis, para que não sejais julgados. Não é nada disso. Você pode julgar sim. Se você não estiver cometendo os mesmos erros, se você for um cidadão, um trabalhador honesto, se você for uma pessoa séria, responsável, que respeita e que ama a Bíblia e que respeita e que ama o seu Deus. Você pode julgar o seu pastor sim, você pode pegar o seu pastor sim e tirar ele do lugar sagrado que é o altar. Você pode entrar com um processo, você pode fazer boletim de ocorrência, você pode juntar provas, viu? Para acabar com essa elite, para acabar com essa máfia de pastores pilantras, profetas falsos em cima do altar de Deus, ok? E você não precisa ter medo de nada, não é? Deus não vai pesar a mão em você, né? Você não vai morrer, você não vai ficar doente, você não vai pegar câncer, você não vai ficar desempregado, você não vai perder a sua casa, você não vai perder a sua mulher, seu filho não vai morrer. Tudo isso é mentira, é um estratagema. Esses caras são piores do que os tais feiticeiros que eles chamam. São os verdadeiros feiticeiros que existem nos altares, ok? Que amaldiçoam a sua vida se você não der o que eles querem, beleza? Então Jesus diz, né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Tirar o argueiro ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você entendeu agora o que Jesus está dizendo? A crítica aqui, primeiro se corrige, primeiro conserta os seus erros, né? Primeiro reaveja as suas atitudes, seu comportamento, os seus hábitos, para depois você querer lá chamar a atenção do outro. Não é? Se você trai, se você faz coisa errada, se você rouba dinheiro, como é que você vai meter o pau no outro? Você quer ver um exemplo de hipocrisia? Davi Miranda, já morreu, passou a década de 80 e de 90 descendo o pau na Igreja Universal. Tinha razão? Tinha. Mas é hipócrita. Desceu o pau em todas as igrejas. Porque eram igrejas mundanas, porque eram igrejas de televisão, porque era igreja do anticristo, porque era igreja do falso profeta, que o falso profeta só queria o dinheiro. Só que quando ele morreu, a casa caiu, seu espólio foi aberto no cartório, né?
e milhões de dinheiro da igreja investido na sua própria riqueza, na sua fortuna, né? No seu império no Brasil e no mundo. Hipócrita, até o talo da alma dele, extremamente hipócrita. Por isso que não é que Jesus está dizendo que você não pode julgar. Você pode julgar sim. Você tem todo o direito, todo o respaldo do céu, lá de cima, para julgar o seu líder. Seja ele pastor, seja ele político, seja quem for. Você tem o direito de requerer, não é, satisfação. Quero prestação de conta. Porque trabalho não é fácil. Ficar sem comida não é fácil. Ficar com dívidas para pagar não é fácil. Enquanto ele está cheio da grana, comendo, bebendo, arrotando e rindo da sua cara. Ok? Então, presta bem atenção. Olha o que as escrituras estão ensinando para a gente. Levítico Vaikra 19:15. Julgar em hebraico, shafat. Julgar em grego, krinon. Levítico 19:15. O que é que nós temos lá em Levítico 19:15? Lo tasu avel bamishepat, lotsan fenedar velo teredar, penei gadol betseg, tissepot, amitechal. Ou seja, o que está dizendo aqui? Não fareis injustiça no juízo, na hora de julgar, de chamar ali na chincha para conversar, para resolver o problema. Não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça, julgarás o teu próximo. Então você pode julgar sim. Claro que você pode chamar, tirar satisfação. Aconteceu uma coisa feia. Pastor pegou minha filha, pastor pegou minha neta, pastor está saindo com a minha esposa, pastor está dando em cima do meu marido. É claro que você pode pegar, julgar, tirar satisfação. Quem disse? Essa conversa idiota porque é pastor, porque é ungido, você não pode chamar a atenção dele. É por esta e outras motivos é que eles estão ricos e milionários, porque eles se vestem, se encobrem de uma armadura de ungido, de profeta. Não pode falar do meu ungido, que senão Deus pesa a mão, não pode fazer isso, aquilo, outro. Quando você for na igreja, não olha para o homem. Se você olhar para o homem, você vai cair. Mas quem está na igreja é o homem. Quem está pegando a tua grana é o homem. Não é Deus, não é o anjo, não é o Espírito Santo, é o homem. O seu salário que você ganha, que você pode investir na sua vida, você pode abrir um negocinho para você, você pode viajar, você pode comprar as coisas para o seu filho, pode fazer uma faculdade. É o seu dinheiro. A alegria de Deus é que você tenha prazer e satisfação com o seu dinheiro, não é? Na sua vida. Mas que você pegar o seu dinheiro para fazer alegria, satisfação de vagabundo, de pilantra, não. Você não pode se permitir ser feito de besta e de otário nas mãos de pastores, nem de políticos, seja lá quem quer que seja, nem de padre, seja lá de quem quer que seja. Você não pode fazer isso. Porque quando você faz isso, você sabia que você está sendo conivente, você está sendo cooperador, está sendo patrocinador de ladrão, de mercenário, de vagabundo e de pilantra? Você sabendo que ele está fazendo errado, mas não porque ele é homem de Deus, não porque ele é um grande médium, João de Deus, estuprador, assassino, corrupto, grigueiro. E aí? Eu lembro que na época, quando surgiu o escândalo do João de Deus, eu conversava com uma moça, que eu não posso falar o nome dela, ela é advogada, inclusive fiz uma oração especial para ela, e foi muito linda a oração, e a mãe dela caiu na sala da casa dela. A mãe dela caiu lá em Brasília. Caiu, falou com outras vozes. Eu estava no meu trabalho e dei uma ordem daqui de São Paulo para Brasília, a senhora ficou liberta. E quando começou a surgir os escândalos do João de Deus, não é? E que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu admirava muito, né? A ação espiritual, de cura das pessoas, tal, os testemunhos, admirava bastante, né? Assim também como admiro e vou admirar para sempre o Chico Xavier, que para mim foi o maior representante de Jesus Cristo nessa terra chamada Brasil.
escreveu mais de 700 livros, milhões aí, não ficou com um centavo, morando numa casinha aqui em Uberaba, com poucas roupas, enquanto a maioria aí quer grana, quer dinheiro, tudo bilionário, não é? Uma pessoa que só fez o bem, só fez caridade para os outros. Bom, e aí, quando estourou os escândalos do João de Deus, ela chegou a virar a cara para mim e falar, não, Deus me imagina, você está errado, cara. Você está errado, ele não é assim, ele não é isso. Eu vou lá, levei meu pai lá, a gente frequenta lá, papapá. E é advogada, né? Até então ela estava acreditando que era uma perseguição, é sempre assim, né? Perseguição, ai, a Globo lixo, ai, não sei o quê, ai, é o Fantástico, não, tá amarrado, é o diabo, é o demônio, pegando a imprensa, até que as provas, as evidências vieram, até que ele foi preso, está preso até hoje, não é? Ganhar dinheiro em nome da fé. Quem era o louco de chegar e estender o dedo para você? Você está errado, João. Você está errado, seu João. Você está errado. Não interessa, o senhor está errado. Devolve o dinheiro para eles. Você abusou da fé deles. Você abusou, você estuprou a fé dessas pessoas aqui. Por causa do dom que você tem. Uns ainda têm dom, os outros não. Né? Então hoje, o que a gente vê é o medo, não é? Ai daquele, como diz o Malafaia, ai daquele que tocar um dos meus ungidos. Tá, o vídeo dele está aí. Mas aí fica a pergunta, que ungidos são esses? Que ungidos? Você acredita que tem ainda? Eu sei que tem. A Janete aí. Boa noite. Bom dia, Janete. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Eu sei que tem ungidos de Deus, mas os verdadeiros ungidos de Deus estão desapegados da grana, do dinheiro, da matéria. Eles estão conectados com o Espírito Santo. Você não pode ter medo. Se o seu pastor é pilantra, é vagabundo, o simples fato de, eu saio dessa igreja, vou para outra, não vai resolver. Porque você sai, se você está sabendo que o cara é pilantra, você sai e deixa ele sendo pilantra com os outros. O que tem que se fazer? Denunciar. Fizeram investigação, advogado, processo em cima. Se preciso for, tira o cara de lá e coloca uma pessoa honesta. Você já pensou, fico pensando aqui, gente, a gente não pode julgar porque Deus pesa a mão. Isso é uma mentira, isso é uma invencionice. O livro de 1 Coríntios, capítulo 5, né, do 5 ao 1, vai nos contar uma história de um jovenzinho que ele estava fazendo, sabe o quê? Ele estava pegando a madraça dele, né? O pai casou de novo, né? Acho que a mãe tinha morrido, e o rapaz se apaixonou, o rapaz se interessou pela mulher do pai. Está lá na sua Bíblia, pega aí 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, você vai entender lá. E o que acontece? Ele está tendo relação sexual com a mulher do pai dele. E ele devia ser um cara jovem, forte, devia oprimir o pai, não é? E a igreja inteira de Corinto sabia disso. A igreja inteira de Corinto sabia disso. E Paulo vai nos dizer lá no versículo 5 dessa história, Paulo vai nos dizer assim, né? Lissemor etek aish rakol la satan, né? Leia abet etek abassar, lemaan ivashal haruahul biyon. Sabe o que Paulo está dizendo? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu vou ler essa história aqui rapidinho, porque eu vou encerrar, tá? Deixa eu ver aqui onde ela está. Está em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui. Opa! 1 Coríntios, capítulo 5. Só para você entender que você precisa. Você precisa julgar, você tem respaldo de Deus, você tem um aval de Deus, pode julgar, pode marcar reunião, pode fazer ali como eles falam? Oh meu Deus, a cariação, chama todo mundo. Vamos colocar o cara aqui. E quando ele foge? Né? Vamos lá. Olha aí. 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Nesse tempo aqui,
você cometeu um crime de incesto, você pegar a mulher do seu pai, você pegar fulano, ciclano, era vergonhoso até para os gregos, bem como também para os romanos. Havia punição severa, condenação severa para esse tipo de ato imoral, né? Para essa sem vergonhice. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, né? Ensoberbecido o que é? Ensoberbecido é vaidoso, se achando acima de todos, arrogante, orgulhosos, não é? Vós ensoberbecidos, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, já condenei, já sentenciei, Paulo está falando, não é? Como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, não é? Em nome do Senhor Jesus. Reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Não sai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, não é? Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, que tem amor exacerbado, exagerado por grana, por dinheiro, né? É para você não se associar. Você crê na Bíblia, crê nas Escrituras, esquece que irmão bem. Você acredita nas palavras de Paulo? Não vos associeis com aquele que for impuro ou avarento, aquele que ama grana, que só fala em dinheiro na igreja, que só quer dinheiro, que só quer isso, que só quer aquilo que Deus quer isso, que tem que dar. Cai fora. Ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Então, na sequência, que eu vou ler amanhã no capítulo 6 de 1 Coríntios, você vai ver a paulada que o apóstolo Paulo dá no povo de Corinto. Estava acontecendo uma coisa horrorosa lá na igreja de Coríntios. O negócio estava feio, o filho estava pegando, transando com a mulher do pai, e a igreja não estava nem aí. Eles não estavam nem aí. Para eles foi uma coisa normatizada, naturalizada, tá tudo certo, tá tudo bom. Deixa lá. O pastor também, ou o ancião, ou sei lá quem quer que seja, o responsável pela igreja em Corinto, não estava tendo pulso forte para isso. Conivência, vaidade, arrogância, não estava nem aí com nada. Deixa pegar, o pai não fala nada. E aí Paulo vem e começa a descer o pau, né? Paulo vai falar sobre o fermento, né? Que leveda a massa, incha, né? E que isso não pode acontecer, que é vergonhoso para o povo, uma comunidade que representa Cristo, que representa Deus, santidade, postura, respeito, não é? Como pode vocês não fazerem nada disso, não é? Eu acho engraçado aqui, interessante, que o Paulo vai falar assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois caso indignos
de julgar alguma coisa mínima? Hã? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio, não é? Entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. Amanhã a gente termina essa passagem aqui para você entender melhor, né? Mas o foco dessa live de hoje é a seguinte: não existe, como no hebraico, apóstolo, shaliach. Não existe roé, pastor em hebraico. Não existe marié ou manié, marié, bispo no hebraico. Não existe zaken, presbítero no hebraico. Não existe, deixa eu ver aqui, sharet ou chamar, diácono. Não existe poel, ou seja, obreiro no hebraico. Esses títulos, esses cargos, não imunizam, não se tornaram uma redoma, dando a esses homens, esses cargos, a imputabilidade de serem processados, de serem chamados, de perderem os seus cargos, de serem processados, de serem afastados, de serem julgados por qualquer um de vocês, membro da igreja. Antes do cargo, são todos espíritos, almas, seres humanos. Erram e feio, pior, quando se tornam mercenários, bandidos, ladrões, disfarçados de terno e gravata com a Bíblia na mão. Pode ter o curso que for, pode ter a sabedoria que for, a intelectualidade, a cultura bíblica, hebraica, no grego, no aramaico, pode ser judeu, pode ser muçulmano, pode ser evangélico, pode ser o que for. Mijou fora do pinico, está metendo a mão no que é dos outros, está ensinando mentira, tem que ser julgado sim, e você, pode julgar sem o menor medo. Quando você escutar, vou terminar a live, algum pregador falar assim, quando você vier aqui na igreja, olha para Deus, não olha para o homem não. Não olha para o homem, você já pode ficar desconfiado. Aí tem coisa. Quando eu começar a falar para você que, como eu já ouvi, né, alguns irmãozinhos falar para mim, eu vou na igreja, recebo lá o meu dízimo e dou, e eu participo das campanhas, dou lá na mão do pastor lá, ele que se vê. Se ele estiver fazendo coisa errada, ele vai pagar diante de Deus. Acabei de ler Paulo falando, não vos associeis com aquele que for ladrão, avarento, corrupto. Quando você faz isso, achando que está entregando na mão de Deus, você está financiando, você está patrocinando pilantras disfarçados de homem. Você está contribuindo para o reino do capeta na igreja. É por isso que a igreja evangélica está nessa situação tão deplorável. Espero que você tenha aprendido que você pode julgar. Sim, senhor, não é pecado, só não pode ser incoerente. Você só não pode estar roubando e querer criticar o cara. Você não pode estar traindo o seu esposo ou a sua esposa e estar criticando o outro. Você só não pode estar metido em corrupção e criticando os deputados. Aí não tem como. Porque você não tem moral. Você não tem respaldo celestial do tribunal de Cristo. Você entendeu? A única maneira de acabar com toda esses gangsters e essas máfias das igrejas do Brasil é você que é membro se revoltar dentro da justiça e julgar. Julgar. Não é apenas cair fora, como diz Malafaia. O pastor está roubando, cai fora. Não é apenas cair fora. É o teu dinheiro. É a tua aposentadoria, é o teu benefício, é o teu salário. É a tua família. É a tua casa, são as suas responsabilidades. Ok? Beleza?
Portanto, pode julgar, sim, senhor. Desde Levítico, Deus disse que se deve julgar e pode julgar. Ok? Imagina quantas testemunhas nós temos, né? Milhões de brasileiros e de evangélicos. No tempo de Jesus, pela lei, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas para julgar, levar uma pessoa a ser julgada, pelos anciãos e pelos fariseus. Tal. Hoje temos milhares de pessoas, milhões de pessoas que estão vendo os escândalos e ainda enfeitiçadas, cegas, envenenadas, dopadas, drogadas, não é? Pelas teologias, pelos medos, não é? No toquismo de ungido, para eles se blindarem. Essas pessoas estão doentes, precisam de cura, não é? Mas eu estou dando a cura aqui, eu estou dando as escrituras, a palavra de Deus para abrir os teus olhos. Se depois dessas lives você continuar fazendo a mesma coisa, horrorosa, batendo de frente não é comigo não, batendo de frente é com a palavra, com os ensinamentos de Deus, aí você também vai se ver com Deus. E aqui não é uma ameaça, é o que está escrito, né? Se você quer continuar associado com ladrão, com mercenário, com pilantra, então aí você vai responder isso diante de Deus. Tá bom, pessoal? Uma excelente madrugada, Deus abençoe, bom sono, uma Janete vai dormir, Deus te abençoe poderosamente, tá bom? E logo, logo, a gente vai também estar orando no grupo lá. É que o celular está dando uns problemas aqui em casa. Tem forças ocultas mexendo no celular, na internet, hackearam o meu Facebook, hackearam não sei o quê. Então, enfim, mas tudo vai se ajustar. Tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente. E lembrando, compartilhem o máximo que vocês puderem dessa live. Ok? E na próxima semana a gente vai falar muito sobre o dízimo e todas as ofertas. Tá bom? Você vai aprender direto do hebraico o que é dízimo, o que é oferta, os tipos de oferta, o valor, os valores da Bíblia, ciclo, talento, as moedas shekel, lepton, né? Enfim, todas as moedas que você pensa aí, como elas são, como elas eram no tempo de Jesus, e os valores de ciclo, de talento, de peso, tal, denário, aquela coisa toda. Prata, ouro, tinha dinheiro na época de Abraão? Tinha, claro que tinha dinheiro. Mas você vai entender essa questão do dízimo aí, tá? Um abraço, que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima live.